Nesse vídeo eu vou falar sobre os métodos de fixação no estudo para concurso e, se você ficar até o final, eu vou falar qual método de fixação eu usei ou quais métodos eu usei para tirar 100 na minha prova oral no cargo que eu exerço hoje. Eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma passagem aqui por todos os métodos de fixação, do menos eficaz para o mais eficaz, mas de antemão falo que, sabendo utilizar, ele se torna uma ótima ferramenta, independente de qual seja, tá? E ao longo do vídeo também, mais para o final, eu vou falar um cuidado que você tem que ter ao observar esses métodos de fixação quando você está fazendo pesquisa no YouTube ou na internet, para você não ser pego por pessoas que querem só lucrar às suas custas. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos abrir aqui. Primeiro método de fixação, menos eficaz, do menos eficaz para o mais eficaz. Releitura passiva, ler o material repetidas vezes sem interação ativa. Qual o problema desse método? Quando a gente está iniciando, a grande maioria tende a acreditar que tem que ler tudo. Vou pegar o PDF X, vou ler ele todo. E aí conclui a leitura. Ao invés de prosseguir para incrementando com outras técnicas e outros métodos de fixação, a pessoa tende a querer reler o conteúdo, achando que vai entender mais. Mas você reler mais não significa que você vai entender. Ele não é tão eficaz. Para isso, uma releitura é melhor que você faça de forma estratégica, como um resumo, a leitura de um resumo, mas é uma coisa objetiva. Tanto que vocês vão ver que o resumo, acho que ele estava mais lá para frente. Vamos para o segundo ponto. Sublinhar e grifar. Esse eu fazia muito no começo. Eu comecei a estudar para concurso com um livro de direito administrativo, um ótimo livro. Só que o que é grifar, sublinhar? Você vai pegar um marca-texto e vai grifar ali. Qual o problema? Quando você não sabe, não conhece o conteúdo, você tende a grifar tudo, mais do que o necessário. E o interessante é você grifar palavras-chave. Eu tenho um colega que hoje em dia ele é delegado, ele foi da minha turma, e ele falou assim para mim: Igor, eu estudei grifando o conteúdo do PDF. Mas ele grifava tudo? Não. Provavelmente ele fez uma passagem ali inicial pelo estudo, ele já tinha experiência porque ele era escrivão, ele tinha passado no cargo de escrivão, então ele já conhecia boa parte da matéria. Ele grifava o quê? As palavras-chave ou alguma coisa que ele viu necessária ali durante a resolução de questões, que são, às vezes vai pegar um conteúdo que ele não tinha visto antes, aí ele vai lá e pega. Então esse termo aqui é muito exigido. Ele vai lá no conteúdo, na obra doutrinária dele e grifava. Então tem duas formas, olha o que eu fazia. Eu botava muito isso daqui, essas marcações que são interessantes, de forma estratégica são interessantes, mas quando você está começando, você não tem noção do que você vai fazer, do que você vai grifar ou sublinhar. Aí olha isso, olha como ficavam as minhas páginas, quase que completamente grifadas, sublinhadas também. E isso não é interessante, é interessante que você entenda o conceito do que o doutrinador ou o professor que está ali criando aquele PDF está querendo te passar, e você sublinha palavras-chave que vão trazer a ideia daquele conteúdo. Então ele está aqui em segundo lugar. Resumos lineares, que é quando você faz um resumo e tal. É quase o mesmo problema do grifo, só que eu acho que é mais perigoso, apesar dele estar em terceiro aqui, porque o resumo, pelo menos se você pegar um bom resumo de um bom professor, você vai conseguir estudar aquilo na hora certa, quando você tem um tempo menor, de forma mais objetiva. Agora, você criar o seu resumo, quando você cria o seu resumo, além de você perder tempo fazendo, muitas vezes o estudante que está começando, ele não sabe o que resumir, ele resume tudo. Se é para resumir tudo, fazer uma transcrição do material teórico, é mais fácil usar o material teórico como referência. E me diz aí o que você está achando, comenta aqui qual método de fixação você usa, quais erros que você estava cometendo, e se você ajustou, o que você fez para ajustar. Comenta aqui que é muito importante
para nossa comunidade saber. Ó, já métodos de eficácia moderada, mnemônicos. Então, vamos lá para o mnemônico. O mnemônico eu gosto, porém eu nunca fui muito adepto, porque a pessoa fica muito viciada em mnemônico e ela não fica muito boa em entender o conteúdo. Ela quer gravar macete. O estudante, ele sempre está querendo um macete para poder facilitar o lado dele. Mas ele não entende que ele precisa ter um conhecimento vasto daquele assunto. Ele precisa conhecer de forma ampla para depois ter um macete. Entendeu? Por exemplo, faço jiu-jitsu. Você começa jiu-jitsu, faixa branca, você vai lá, aprende tudo do básico ali, faz uma passagem de tudo do básico. Você aprende tudo do básico. Depois você vai se especializar em alguma coisa. E aí você vai começar a ver com mais afinco qual detalhezinho ali faz a diferença. Então, vamos pegar aqui, ó, deixei aqui, ó, mnemônico, inexigibilidade e licitação. PENS, produtor, exclusivo, natureza, singular. Então também tem aquele, quem não conhece, sócio de Vaplu, né? É um método bem conhecido, tá ali meio que moderado. Mapas mentais, esse aqui é a faca de dois gumes. Representação visual e hierárquica de conceitos, com cores, imagens e palavras-chave. Excelentes anti-questões e como revisão visual. Realmente, o mapa mental ele é excelente para você fazer uma revisão, é assim como um resumo. Só que ele tem um grande problema aqui. Eu usei o mapa mental por muito tempo. E o mapa mental ele tem um problema que ele, para você deixar ele bonito, para você deixar desse jeito aqui, ó, vamos pro próximo. Deixar bonito assim, isso leva tempo. E esse levar tempo para o estudante é crucial. Você não pode perder tempo. Sabe? É legal. Qual a grande vantagem que eu vejo do mapa mental? É você criar uma conexão neural de entender o que você está criando ali. Aquelas cores vão auxiliar você a lembrar, aquelas imagens vão ajudar você a lembrar. Porém, você tem que entender que quando você adquire um mapa mental já comprado, ele vai ter mais ou menos a função de um resumo, só que um pouco com um plus. Porque vai ter uma imagem, vai ter uma cor ali que vai, durante o seu estudo, vai te chamar a atenção. Só que a ideia do mapa mental, olha o nome, mental, é criar uma conexão neural que você vai lembrar daquela conexão neural, do porquê que você fez aquilo. Então, a partir do momento que você compra um mapa mental, não tem muito mais vantagem que você comprar um resumo, por exemplo. Porque aquela conexão neural não foi formada por você. Né? Essa é uma grande crítica minha. Não é ruim. O problema é, você leva muito tempo e se você não criou, você não vai estar criando a conexão neural. Métodos altamente eficazes. E agora vem a cereja do bolo. Pô, eu mereço aqui um like, né, pessoal? Se você está aqui até esse minuto, dá um like aí para ajudar o canal. Prática ativa com questões. Ó, sempre bato para vocês aqui no canal. Por que a questão é boa? Eu não vou nem entrar aqui nos detalhes. Porque você está exercitando aquele conhecimento que você acumulou através de leituras, através de videoaulas. Você está exercitando. Uma grande vantagem também, além da prática ativa, são os números que são gerados, as estatísticas que são geradas ali quando você usa um site de questões, você consegue ter um referencial. E outra, essa prática ativa de questões vai te direcionar para o que a instituição quer, para o que a banca quer. Então, vamos pegar um exemplo aqui. A pessoa está estudando para a Delta. Vai adiantar ela fazer questões voltadas para a carreira de juiz, por exemplo? Apesar da disciplina ser a mesma, a chance do aprofundamento ou do direcionamento ser diferente é grande. Então é a questão que vai te mostrar, ó, não vai por esse caminho, vai por esse outro aqui, porque a instituição, as instituições, as bancas desse cargo pedem isso, tá? Então, vamos partir para o próximo. Repetição espaçada. Esse aqui, pessoal, é a cereja do bolo. E a repetição espaçada, ó, foi criada por Hermann Ebbinghaus, que descobriu a curva do esquecimento. Foi modernizado ali por Piotr, sei lá o quê.
E, cientificamente comprovado como um dos mais eficazes. É a base da fixação do longo prazo. Combina com todos os outros. E deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Então vamos mostrar aqui para vocês o gráficozinho de como fica a repetição espaçada. É mais ou menos a ideia, é mais ou menos essa. Você vai estudar um conteúdo aqui inicialmente, e aí depois de um tempo você estuda ele novamente, porque você vai esquecendo, ó, você vai descendo o gráfico. Aí você estuda, aí vai passando o tempo, estuda novamente. Vai passando o tempo, estuda outra vez. Então isso vai facilitando. A repetição espaçada, ela tem uma questão aqui. Se você não for organizado, ou você não tiver um sistema para repetição espaçada, fica muito difícil de você organizar. Porque quando você está pensando em uma disciplina ou um assunto, beleza. Agora imagina 10 disciplinas com seus respectivos assuntos, você vai precisar revisar tudo isso pela repetição espaçada. Realmente, ela é ótima. Para mim, ela é o topo de todas desses métodos de fixação, só que ela vai se integrar com outros. Então, por exemplo, a repetição espaçada com uma revisão via resumo ou caderno de erros. E se você quiser ver um vídeo sobre caderno de erros, comenta aqui embaixo que eu vou elaborar um vídeo para você. Ela se torna um plus. Aí você alia ela com, por exemplo, o próximo método de fixação que eu vou falar aqui. Aí você vai longe. Mas vamos lá. O método supremo, Active Recall, que é quando você vai exercitando aquelas questões sem consultar, de forma ativa. E ele traz aqui flashcards e bota entre parênteses Anki. O Anki não é um flashcard, ele é um programa que tem um flashcard, como premissa o flashcard, mas o flashcards é isso aqui, ó. Flashcards, ó, são cartões rápidos, acho que essa é a tradução. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui. Vamos pegar esse aqui. Ó, criminologia é uma ciência? Sim, é uma ciência interdisciplinar, autônoma, que visa entender o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Tem outras definições, mas agora eu não vou me lembrar. Então, aqui, ó, já na prática para vocês. Vamos ver o que fala aqui, ó. Então, flashcards é isso. O flashcards, ele é ótimo para você estudar, mas ele leva tempo também, assim como o resumo e mapa mental. Leva menos tempo que o resumo e mapa mental. E você pegar uma caixa de sapato, segmentar, ele fica ótimo. O Anki já é um plus. Sim, é uma ciência, com métodos, finalidades e objetos próprios. Já é a definição totalmente diferente que eu dei. Vamos supor que eu fosse a banca. Eu já não teria acertado. Então, eu não acertei, o que eu faço no flashcard? Eu coloco aqui, ó, ao centro e parto pro próximo. Expoentes do abolicionismo, não lembro. Neil Christ, Thomas Madison, Angela Davis. Coloca no centro aqui. Então, o flashcard tem esse princípio. Se eu acertei, eu boto lá pro final. O problema é que leva um pouquinho de tempo. Ele não é um método tão rápido, assim, não é um material tão rápido de construção. Mas para isso veio o que? O Anki. O Anki é um programa e ele tem essa temática dos flashcards e ele tem um plus. Eu até trouxe aqui, ó. Vamos lá. O Anki, ele usa uma repetição espaçada, ó. O algoritmo do Anki é um sistema de repetição espaçada que ajuda a memorizar. Algoritmo FSRS, Free Spaced Repetition Scheduler, que é um algoritmo mais moderno e personalizado, substituindo o antigo SM2. Ele considera o histórico de revisões do usuário para calcular o melhor momento para rever cada cartão. Ou seja, ele não só tem a revisão espaçada, como ele também vê o que você errou, o que você acertou. E ele mesmo vai... Então, ele vai organizando para você. Vamos lá. Combinação. Método composto. Qual a melhor combinação? Seguir o canal Tática da Aprovação. Se você não segue, segue aí.
que vai ter muito conteúdo bacana ao longo do tempo. Mas vamos lá, vamos falar sério agora, ó. A ciência é clara. Active Recall, que é você extrair da sua mente através de flashcards ou Anki, e repetição espaçada. Se você usa o Anki, você tem os dois. Mas agora eu vou te fazer uma observação, e como vocês acompanham o canal, vocês sabem que aqui eu não vendo nada, eu não quero iludir ninguém, e eu quero conscientizar vocês. Tem muita gente vendendo a fórmula milagrosa de passar num concurso. Então vai ter gente que vai vender, ó, vamos lá, resumo, vai ter gente que vai vender até grifo, mas, por exemplo, ó, eu leio a legislação facilitada, é um ótimo material, já bem direcionado, comentado, vai ter não é grifado, mas ele vai ter umas observações ali, ó, mas vamos lá, resumo, vai ter gente que vai te vender material de mnemônico, mapa mental, vai te vender questão criada com IA, vai falar que criou um GPT milagroso para você, sendo que você pode criar seu próprio GPT, sabe? Vai te vender um sistema de repetição espaçada. Esse aqui, se ele vender um bom sistema, pode ir que vale a pena o investimento. Eu utilizo o app aprovado, ó, mas eles me patrocinam não. Podiam me patrocinar, mas não me patrocinam. Ó, Active Recall, o Anki. Tem gente que vai te vender flashcards do Anki. E o que eu acho disso, e ao final eu vou falar o que eu usei para tirar a nota 100 na minha prova oral. Eu acho o seguinte, todo material é válido, contanto que você não acredite que aquele material vai ser o motivo da sua aprovação. Aquele material é uma ferramenta, como uma outra qualquer. Por exemplo, essa aqui é a ferramenta que eu dou play aqui no vídeo, entendeu? Isoladamente ela não é nada. No momento certo, na hora certa, ela ativa o vídeo aqui pra mim e pausa o vídeo. Evita de eu ficar mexendo ali na câmera. Então, vocês têm que saber quando vai ser o momento de adquirir aquele material. Agora imagina, eu pego esse controle aqui, não, esse controle aqui, eu vou desligar a luz, eu vou ligar a TV. Não é, pessoal. Só que o pessoal vai vender essa ideia, porque você quer passar no concurso, você quer passar logo. E o pessoal vai usar dessa fragilidade, dessa questão, e vai querer lucrar em cima de você. O que eu sugiro? Você, por exemplo, o flashcard. Flashcard não vai ser a solução de tudo. Não adianta você ter o flashcard como única fonte de consulta. Pô, aqui, ó, você não tinha uma biblioteca em casa, sabe? O flashcard ele vai ser usado quando? Agora já vamos entrar. Como eu tirei 100 na prova oral? A prova oral é o quê? Você está ali na frente de vários delegados, com uma multidão nas suas costas, ao vivo, e ele vai falar assim, ó, o que é crime? Qual o conceito analítico de crime? Aí você tem que extrair da sua mente e saber que conceito analítico de crime, no aspecto analítico, sob a teoria tripartida, é o fato típico, ilícito e culpável. Pronto, extraí da minha cabeça aqui, ó. Se eu preciso de um material que vai me ajudar para esse fim, pô, vou adquirir ali, talvez, de alguém que venda um Anki, sabe? Agora, eu preciso consultar, eu já estudei eu estudo por doutrina e legislação facilitada, mas se eu estudei por todo o PDF ou toda a doutrina, e depois eu já estou na reta final, eu quero consultas rápidas, pô, vou adquirir um material de PDF já mais conciso, de resumo. Alguns sites têm aí à venda, sites grandes até, grandes cursos, né? Então, vale a pena. Só que não adianta eu querer, outro dia um colega falou assim, o que você acha de eu comprar esse material aqui de resumo? Eu falei, mano, já começou devendo, porque o resumo é a parte do todo, você já começa só com a visão da parte. Você tem que vir do todo para ir para a parte, e você vai afunilando o seu conhecimento. E eu usei a revisão espaçada, junto do flashcards do Anki, na época era híbrido, eu usava, eu gosto. Eu montei minha própria base do Anki para minha prova oral.
Porque eu levei alguns anos até a prova oral, então eu consegui montar. Ainda mais quando eu soube que eu tinha passado nas primeiras etapas, eu já comecei a montar minha base com calma, com o tempo. Se eu tivesse lá na frente, assim, preciso agora um material assim, aí talvez eu adquirisse. Então tomem cuidado. Foram esses métodos que eu usei. Resolução de questões, né? A tríade que eu usei. Revisão espaçada, para mim é o topo. Flashcards e Anki e questões. Mas eles só foram possíveis quando eu bati todo o edital. E eu tinha batido todo o edital 2, 3 vezes. Então primeiro você dá uma lida no teu conteúdo teórico e depois você vai resolvendo questões ao longo do tempo e tal. E pronto, parte uma coisa mais objetiva que vai te fazer fixar. E você vai fazendo isso ao longo do tempo. Então vamos lá, hoje eu vou dar uma lida aqui no resumo meu e vou resolver algumas questões. Hoje eu vou resolver alguns cartões no Anki. Ou você escolhe só um deles e vai fazendo. Isso vai ajudar vocês a garantir a aprovação. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí, comentem, compartilhem com seus colegas. Vamos juntos desenvolver a tática da aprovação.